Muito bem, sétimo ano, vamos falar hoje sobre a ocupação do território brasileiro, tá? O assunto que particularmente eu mais gosto de tratar, é o assunto do sétimo ano, que é sobre o Brasil. E agora a gente vai falar sobre como ocorreu a ocupação do território brasileiro. Só um fator, a ocupação é diferente do descobrimento. Tá? O descobrimento do Brasil a gente aprendeu em história, como foi, os portugueses chegaram aqui, exterminaram os índios e tal. A gente vai ver como eles ocuparam a partir desse primeiro conflito, desse primeiro encontro com os índios. Tá? A gente vai ver agora como é que eles foram ocupando as regiões brasileiras. Tá bom? Eu quero que vocês coloquem na página 350, certo? Página 350. E aí eu quero que vocês dêem ênfase nesses quadrados onde está escrito assim, território brasileiro, ocupação no século XVI, ocupação no século XVII, na outra página, na página 351, no século XVIII, século XIX. Eu vou dar algumas características para vocês, além dessas que já estão no livro aí, tá? Então, quero que vocês peguem o marcador de vocês, até para vocês irem grifando, e a caneta também, que eu vou mandar vocês copiarem algumas coisinhas aí, tá bom? Vamos lá, gente. Os portugueses chegaram aqui no século XVI, tá? Em 1500, certo? Através de várias caravanas, com várias caravelas também. Chegaram aqui, exterminaram os índios, escravizaram os índios morreram do confronto com os portugueses, morreram de doenças também trazidas por esses portugueses, enfim. Os portugueses eles foram ocupando, gente, o Brasil pela primeira coisa. Eles foram formando núcleos de povoamento. Sabe-se que os portugueses chegaram pelo litoral ali da Bahia, né, no Nordeste. Depois eles fizeram núcleos de povoamento no Rio de Janeiro, em Salvador, São Paulo e também em Pernambuco. Esses núcleos de povoamento, eles, ao longo do tempo, eles foram formando cidades, como está escrito aí na página 350, onde está escrito assim, ó. Houve também o estabelecimento das primeiras vilas e cidades, que são os núcleos de povoamento, tá? Como São Vicente, Olinda e Salvador. Grifa isso aí, tá? Grifa isso aí. Os portugueses, eles fundaram núcleos de povoamento, que era para melhorar o povoamento no Brasil, para espalhar os portugueses nessa região litorânea brasileira. Tá? E esses núcleos de povoamento, ao longo do tempo, foram formando cidades, como Olinda, São Vicente e Salvador. Tá ok? Então, grifa isso aí. Outro ponto, gente, que tem que ser citado, é que os portugueses, eles começaram a explorar o pau-brasil. Né? O pau-brasil, como se sabe, era uma árvore onde no seu tronco saiu uma tinta vermelha, uma coloração vermelha, onde os portugueses usavam para tingir as roupas das mulheres, né, principalmente. E os índios usavam para se maquiar, tá? Então, a primeira atividade econômica, de fato, no Brasil foi o pau-brasil, tá ok? Então, os portugueses retiraram todo o pau-brasil da faixa litorânea, né? Aí, depois, começaram a cultivar a cana-de-açúcar, já que eles viram que o solo, que era de massapê, era um solo fértil, né? Então os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar, tá? E produzir também essa açúcar aqui através de casas grandes aqui no Nordeste brasileiro. Beleza. Outra coisa que os portugueses também cultivaram foi a cultura do tabaco, que é a matéria-prima do cigarro, tá? Então eles cultivaram também tabaco aqui no Brasil. A criação de gado também em algumas áreas, tá? Para poder carregar essa cana-de-açúcar, para poder ficar transportando essa cana-de-açúcar da casa grande para a produção dos canaviais, para a casa grande, né? Esse transporte era feito através de gados, tá bom? Então, olha para o livro lá, vamos começar a ler. Está escrito assim, território brasileiro, ocupação do século XVI. Vamos lá. Durante o século XVI, a ocupação portuguesa se deu na faixa litorânea brasileira, principalmente nos estados da região nordeste do Brasil, onde ocorreu a intensa exploração do pau-brasil, como eu falei, a implantação dos engenhos e a produção do açúcar, tá ok? Então, tudo isso aí eu já falei, tá? Eu só quero que vocês grifem, onde está escrito assim, houve também o estabelecimento das primeiras vilas. Puxa uma seta aí, nesse parágrafo,
nesse ponto aí, houve também o estabelecimento das primeiras vilas, puxe uma seta aí e coloquem assim, núcleos de povoamento, tá? Porque em alguns livros vai estar escrito núcleos de povoamento e vocês podem ficar confusos. Então, o estabelecimento de primeiras vilas foi oriundo dos núcleos de povoamento, tá? Essas primeiras vilas, primeiras cidades surgiram através dos núcleos de povoamento feitos pelos portugueses.